Então, a leitura que eu fiz foi o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Essa aqui é aquela história que Jesus ele vai multiplicar os pães e os peixes. Só que tem uma parte muito interessante, porque o evangelista Marcos, ele conta as histórias de uma maneira muito específica, tem muita personalidade dele. E parece que, tipo, né, o temperamento de cada um é diferente. Mas enfim, enquanto eu tava lendo aqui, ó, a passagem, caraca, eu me emocionei muito, cara. Pô, me emocionei, velho. Porque, tipo assim, aqui no início, ó, diz o versículo 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Tipo, isso é uma parte muito forte, porque se você olhar para os tempos de hoje, tipo, os discípulos, eles fizeram coisas boas, foram lá, pregaram o que Jesus ensinou, top. E no fim do dia, eles fizeram o quê? Foi contar para Jesus. Isso é top, porque é como se, por exemplo, fiz coisas boas hoje. Pô, fui um cara legal hoje, ajudei pessoas e tal. E quando eu chego em casa, fui lá, cuidei de você, cuidei do João e tal. E fui orar. E quando eu vou orar, olha um ensinamento já de uma oração. Eu vou orar e falo, Jesus, pô, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, tal. Pô, não sei se eu fiz certo, fiz errado, mas eu fiz isso. Tipo, é uma oração. Falar para Jesus o que eu fiz hoje. É uma oração de intimidade, ou seja, só pessoas com intimidade conseguem... Que considera Jesus amigo de verdade, vai fazer uma oração dizendo, olha, é porque, tipo, é como se eu chegasse em casa, Jesus está aqui em casa. Falei com você, falei com todo mundo e, pô, agora eu vou conversar com Jesus. E chego para Jesus e falo para ele como foi meu dia, o que eu fiz, o que ele já me ensinou, me explicou, ajudei alguém e falo isso para ele. Só que, tipo, isso é a parte boa, top. Os discípulos acertaram nessa parte, no meu ponto de vista. Só que aí depois, ó, havia tanta gente que chegava e tal, tal. Então, eles não tinham tempo nem para comer, de tanto que eles estavam ajudando pessoas e tal, para cima e para baixo, não tinha tempo para comer. Então Jesus diz, vamos sozinhos para algum lugar deserto para que descanseis um pouco. Ou seja, tá todo mundo com fome, com sede, fazendo a obra, fazendo o trabalho, ajudando pessoas. Mas Jesus não fala, vamos para um lugar sozinho comer. Ele não fala isso. Talvez porque ele já tinha a visão do que ele ia fazer lá na frente, mas os discípulos não tinham, estavam com fome. E mais uma vez, a fome tirando o foco do que realmente é importante. Lembra que a gente estava conversando sobre fome ontem? E aí, ó, então foram sozinhos para a barca, para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, viram-nos partir sabendo que eram eles, os discípulos de Jesus. Então todos saíram e foram lá para o outro lado do rio. Porque eles pegaram a barca para ir para o outro lado, então vai todo mundo para o outro lado. Que quando eles chegarem lá, nós vamos estar lá, já esperando eles, né? E quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a lhe ensinar muitas coisas, começou a entardecer, e os discípulos chegaram perto de Jesus e disse-lhe, este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Essa parte me emocionou. Caraca, essa parte me emocionou, cara. Porque olha o que acontece. Jesus chega num lugar, na cidade. Muitas pessoas foram para lá esperar por ele. E os discípulos também. E os discípulos, eles simplesmente falam, olha, despacha esse povo aí, filho. Manda eles caçar o que eles têm para fazer e vão procurar alguma coisa para comer. Nós estamos cheios de fome já. Ou seja, não que talvez não foi por maldade, mas
os discípulos olharam para a fome que eles tinham e tipo, eu tenho Jesus aqui, eu vou comer alguma coisa, mas eu quero estar com ele, eu estou com ele. Só que aí eles foram tipo maus, entendeu? Porque Jesus chegou, mal Jesus desceu do barco, já foi ensinando, já foi, não falou sobre fome nada. É egoísta, porque as pessoas também tinham fome. Pô, você é sensacional demais, pô. E isso, pô, me deu uma dor assim no coração, porque muitas vezes eu também fui egoísta. Pessoas, tipo, que foi para algum lugar para me ver, ou para falar comigo, para ficar comigo por um tempo, fazer alguma coisa por mim, ouvir minha palavra, ouvir, tipo, me abraçar, sei lá. E eu simplesmente, pelas minhas vontades, minhas necessidades, me desfiz daquela pessoa. Quantas vezes? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes você já fez isso? E aí me deu aquele aperto no coração, porque eu pensei, caraca, tá vendo? A gente acerta como os discípulos, mas a gente também erra como os discípulos. Isso é uma coisa boa, porque nós estamos parecidos com os discípulos, então já é uma coisa boa. E depois, cara, vem a parte fundamental dessa passagem. Que Jesus, aqui, filho, nessa hora a lágrima quase cai. Porque Jesus fala assim, ó, no versículo 37, mas Jesus respondeu, vós é que tendes de lhe dar de comer. E os discípulos perguntaram, devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Pô, velho, isso aqui é o mais forte de todos. Você consegue sentir porque eles estão tanto preocupados com a fome que eles estão, ele quer despejar todo mundo, manda cada um caçar seu rumo, eu tô cheio de fome. E Jesus sabe disso, e tá todo mundo com fome, tá todo mundo no mesmo barco, literalmente. E Jesus pega e fala, vocês estão preocupados com a fome de vocês? Vocês é que tem que dar de comer para eles, filho. O que vocês estão tentando arranjar para comer, é isso aí que você tem que dar para eles. O que você... não, eu tô muita fome. Tipo, essa ganância que você tá, não é para você isso. Dá para eles aquilo que vai te alimentar, então não se alimente. Dá para o outro, que ele precisa mais que você. Mas por que eles não entendem isso? Eles não entendiam quem é Jesus de verdade. Ou seja, eles estão alcançando o nível de intimidade, mas ainda não entendeu que se Jesus dá algo para eles, isso é o suficiente. Então esse suficiente, se eu dar para alguém, é muito para eles. O que eu acho que é pouco para mim. Então Jesus vai e pergunta aqui, ó. E Jesus perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, mais uma coisa ruim. Eles estão tão preocupados que manda as pessoas embora porque eles só têm 5 pães e 2 peixes. Então manda todo mundo embora, por quê? Porque eu não vou precisar dividir com ninguém. Tem gente pra caramba aí, 5 pães, só 2 peixes, nós somos 12. Cada um já vai comer metade da metade. E o peixe é metade da metade da metade. Ou seja, é pouco pra gente. Nós temos pouco. Manda todo mundo embora, que o pouco nosso não vai dar para todo mundo. E aí, filho, Jesus mandou todos sentarem na relva, formando grupos, e todos se sentaram. Grupo de 100 e de 50 pessoas. Imagina quanta gente não tinha. Pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos seus discípulos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E o número dos que comeram pães era de 5.000 homens. E aí que eles foram entender Jesus. Porque quanto mais a gente se preocupa em guardar as coisas pra gente, para que não nos falte nada, mais ainda vai faltar. Porque se eu tenho intimidade com Jesus, eu posso chegar para Jesus e fazer diferente do que os discípulos fizeram.
Entendeu? Eu posso chegar para Jesus, Jesus, eu tô com muita fome, mas essas pessoas todas que apareceram aqui estão com mais fome que eu. Eu só tenho isso, mas com isso eu consigo alimentá-los ainda que eu continue com fome? Aí o coração está parecido com o de Jesus. Aí o coração está parecido com o de Jesus, porque quando Jesus viu aquela multidão, ele nem lembrou que estava com fome, provavelmente. Ele já chegou já mandando palavras. Pum, pum, ó, fulano, beltano, olha, querem viver o caminho de santidade, faça isso. Se eu não me engano, essa parte aqui é a parte de Mateus 5, onde ele fala para os montes e muitas pessoas lá. É o Sermão da Montanha, onde ele vai falar que quem tem um coração misericordioso alcançará aos céus, fazer as bondades e tal, são muitas coisas, inclusive agora eu não lembro todas elas, mas Jesus vai dando instruções para como nós podemos nos tornar boas pessoas. E olha que loucura, Jesus está ensinando os outros a ser boas pessoas, ter bons costumes, pensar no próximo, compartilhar, e os discípulos que estão do lado dele, convivendo com ele, não pegaram essa senha. Pra você ver, cara, que mesmo... Eu já vi essa passagem em outro momento, mas eu nunca